Como o estoicismo ajuda a lidar com as mudanças mais dolorosas da vida. Você já teve a sensação de que uma parte da sua vida simplesmente desabou diante dos seus olhos? Que o que antes era certo, seguro e familiar, de repente virou silêncio, ausência ou vazio. Às vezes a vida não pede licença para mudar, ela simplesmente muda. E quando isso acontece, ficamos ali, entre os cacos do que um dia foi rotina, planos e vínculos, tentando entender como seguir em frente. É nessas horas que o sofrimento parece ganhar voz. Quando o amor acaba, quando alguém parte, quando amizades se rompem, ou quando uma fase chega ao fim sem explicações. O mundo continua girando, mas por dentro, algo em nós parou. E é exatamente aí que o estoicismo pode entrar. Não como uma promessa de apagar a dor, mas como um caminho para atravessá-la com lucidez, força e dignidade. Os estoicos sabiam que a vida é feita de impermanência. Epicteto dizia que devemos sempre lembrar que tudo o que amamos é emprestado pela natureza. Pessoas, lugares, cargos, títulos. Saber disso não é frieza, é maturidade. Aceitar não é desistir. É entender que a resistência ao que já mudou só prolonga o sofrimento. Neste vídeo, você vai encontrar consolo e clareza. Vamos falar sobre os tipos de mudança que realmente nos abalam. Divórcios que desmontam famílias, perdas que deixam cadeiras vazias, filhos que vão embora, amizades que se desfazem sem explicação, recomeços solitários, sonhos que não se realizaram e finais que não têm fechamento. Mas também vamos falar sobre reconstrução. Porque mesmo quando tudo desaba, existe uma parte de você que permanece. Uma parte que pode ser cultivada, fortalecida e guiada por princípios estoicos. Se você está enfrentando alguma mudança que parece grande demais, este vídeo é o seu ponto de apoio. Fique comigo até o final. Você vai descobrir que não precisa voltar a ser quem era, porque talvez o que está nascendo agora seja exatamente quem você precisava se tornar. Parte 1. Quando o amor acaba. Como o estoicismo ajuda a sobreviver ao divórcio. Poucas mudanças abalam tanto a estrutura interna de uma pessoa quanto o fim de um relacionamento profundo. Especialmente quando esse fim vem em forma de divórcio. O que antes era nós, de repente vira eu. A cama que era dividida agora parece grande demais. Os planos, os nomes nos contratos, os hábitos diários, até os copos na cozinha, tudo parece ter sido desenhado para dois. E agora, a realidade te obriga a viver como um só. O divórcio é uma ruptura que não dói apenas no coração. Ele desestrutura a identidade, a rotina, os sonhos projetados. E mesmo quando a decisão de se separar foi mútua, ou racionalmente necessária, emocionalmente quase sempre parece uma falência. Não apenas da relação, mas da promessa que ela carregava. A culpa, medo, confusão e, muitas vezes, uma solidão que ecoa até nos silêncios mais pequenos. É aqui que a filosofia estoica pode nos oferecer mais do que consolo. Pode nos oferecer clareza. Os estoicos ensinavam que não devemos depositar a fonte do nosso equilíbrio emocional em nada que esteja fora do nosso controle. E o amor, por mais sincero que seja, sempre envolve o outro. E o outro é, por definição, incontrolável. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como elas acontecem, e sua vida fluirá bem. Essa frase pode parecer fria quando estamos no meio do luto por um casamento que acabou. Mas ela carrega uma chave poderosa: parar de lutar contra o que já foi. O estoicismo nos convida a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Isso não significa não sofrer, mas significa não nos apegar ao sofrimento como identidade. O divórcio não precisa ser visto como um fracasso pessoal. Ele pode ser interpretado como o encerramento de um ciclo que cumpriu sua missão. Marco Aurélio, imperador estoico, lembrava que tudo na natureza tem um tempo. Assim como as flores murcham e as estações mudam, algumas relações também chegam ao fim. Não porque foram ruins, mas porque deixaram de crescer. A prática da atenção plena ao presente, algo valorizado pelos estoicos, pode ajudar a romper com o vício emocional de reviver cenas passadas
ou imaginar cenários futuros dolorosos. A mente divagante é uma das maiores fontes de sofrimento após uma separação. Voltar-se para o agora, cultivar pequenas ações com presença e investir no próprio eixo interno pode ser o início da cura. Você não precisa negar o que sentiu. O estoicismo não te pede para apagar a história, mas para deixá-la no lugar certo, no passado. A dor da separação é legítima, mas a escolha de continuar a vida com dignidade e clareza é sua. Não existe atalho. Existe presença. Existe reconstrução. E existe uma nova versão de você esperando para nascer, não apesar da dor, mas através dela. Se o amor acabou, que isso não te destrua, que te transforme. Parte 2. A dor dos fins sem adeus, lidando com afastamentos inexplicáveis. Às vezes a dor mais difícil de carregar não vem de uma morte ou de um rompimento explícito. Vem do silêncio, do afastamento que não foi anunciado, daquele elo que se desfez sem nenhuma palavra final, de alguém que aos poucos foi sumindo. Não houve briga, não houve discussão, apenas um distanciamento sutil que foi crescendo até virar ausência. E o pior, você não sabe exatamente por quê. Essa é uma das feridas emocionais mais difíceis de tratar, porque ela não tem explicação, não tem fechamento, não tem ritual. Você não pode dizer que acabou, mas também não consegue dizer que ainda está ali. Fica preso, num limbo emocional, onde a saudade se mistura com mágoa e o amor tenta coexistir com a frustração. São amizades que evaporam, irmãos que deixam de se falar, pessoas próximas que se tornam distantes sem que você saiba onde foi que tudo começou a se perder. O estoicismo nos ajuda a olhar para esse tipo de perda com mais sobriedade e menos desespero, porque ele nos ensina algo essencial. Nada que pertence ao outro está sob nosso domínio. Isso inclui sentimentos, decisões, prioridades e, principalmente, o grau de presença que alguém deseja manter na nossa vida. Marco Aurélio dizia: "Você não pode controlar a mente dos outros, então pare de tentar." É duro, mas libertador. Quando alguém se afasta sem explicar, a mente quer preencher o vazio com hipóteses. O que eu fiz de errado? Será que ele está magoado? Será que fui insuficiente? Mas a verdade é que muitas vezes a razão do afastamento não está em você. Está no ciclo de vida da outra pessoa. Está nas feridas que ela carrega, nas escolhas que ela fez para si. E por mais que isso machuque, é algo que você não pode impedir. Os estoicos nos ensinam a cultivar a tranquilidade diante do que escapa ao nosso controle. Epicteto reforça: "Não sofra por aquilo que não depende de você." Essa frase não é uma apatia emocional. É uma orientação prática para não nos afogarmos em mares que não navegamos. Quando você entrega o seu bem-estar à atitude de outra pessoa, você perde o eixo. Quando você aceita que a ausência do outro não precisa determinar a sua queda, você começa a se reerguer. Isso não significa ignorar a dor. Pelo contrário, significa senti-la com presença, mas sem amarrá-la à sua identidade. Significa acolher a decepção, chorar se for preciso, mas não deixar que o silêncio do outro silencie também a sua vida. O estoicismo nos convida a focar naquilo que permanece: seus valores, sua conduta, sua integridade. Mesmo diante da ausência de explicações, você ainda pode responder com clareza, dignidade e amor próprio. Algumas conexões acabam de forma invisível, e isso não significa que foram falsas, apenas que chegaram ao fim do ciclo. E se não houve um adeus, talvez você precise construir o seu próprio encerramento. Não para punir ninguém, mas para se libertar do que ainda prende sua mente ao que já partiu. Você não precisa de uma explicação para seguir em frente. Você só precisa de coragem para aceitar o que é. E paz para não tentar forçar o que já deixou de ser. Parte 3. E quando os filhos vão embora? Como lidar com a dor do ninho vazio? Há um tipo de silêncio que ecoa diferente pela casa. É o silêncio que chega quando os filhos saem. Quando o último quarto fica vazio. Quando não há mais vozes na cozinha, risadas no corredor, bagunça na sala. Quando a rotina que girava em torno de cuidar, proteger e acompanhar perde seu eixo.
É nesse momento que muitas pessoas encaram uma dor que poucos falam abertamente. A dor do ninho vazio. Para o estoicismo, essa dor não é ignorada. Ela é compreendida como parte natural da existência. Epicteto dizia que devemos amar as pessoas como se elas fossem emprestadas pela vida. E isso inclui os filhos. Não no sentido de frieza ou desapego afetivo, mas como uma forma de nos lembrarmos que eles pertencem ao mundo, não a nós. Eles vieram através de nós, mas não nos pertencem. É claro que saber disso racionalmente não torna a ausência mais fácil, porque durante anos você viveu com sua identidade profundamente ligada ao papel de pai ou mãe. Cuidou, ensinou, protegeu, e de repente percebe que sua missão cotidiana foi cumprida, mas ninguém te preparou para o depois. O que fazer com todo esse amor que antes tinha destino certo? O que fazer com as horas que agora parecem sobrar? O estoicismo pode ajudar a ressignificar esse vazio. Marco Aurélio escreveu: aproveite a vida como ela é, com o que ela oferece agora. Essa ideia nos chama a sair da zona da nostalgia e entrar na zona da presença. Em vez de tentar reviver um tempo que já passou, o desafio é olhar com coragem para o tempo que está diante de você. O que você ainda pode construir? Que nova versão de si mesmo está sendo chamada a nascer? Os filhos seguirem seu próprio caminho é um sinal de que você cumpriu sua missão. A dor que fica, então, pode ser vista como o eco do amor que você investiu. E o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. O que muitas vezes chamamos de vazio é, na verdade, um convite ao reencontro com sua essência além da maternidade ou paternidade. O estoicismo te lembra: sua identidade não termina onde termina um papel. Talvez agora seja o momento de olhar para dentro e perguntar: quem sou eu além de ser pai ou mãe? O que me move, me inspira, me conecta comigo mesmo? Que partes de mim estavam adormecidas enquanto eu me dedicava tanto a cuidar de outros? A transição pode ser dolorosa, mas também pode ser fértil. A ausência pode se transformar em espaço. E o espaço pode ser o berço de novos significados. É possível continuar amando seus filhos intensamente, mesmo à distância. Mas também é possível e necessário amar a si mesmo com a mesma intensidade. Os estoicos defendem a autossuficiência emocional não como isolamento, mas como uma base sólida, a partir da qual se pode amar sem depender, cuidar sem se anular e deixar partir sem se destruir. O ninho vazio não é o fim. É o início de um novo voo, o seu. Um voo onde você aprende a cuidar de si, a redescobrir seus interesses, a se reconectar com sua liberdade interior. Não se trata de substituir os filhos por novos projetos, mas de incluir novos propósitos que devolvam o brilho aos seus próprios olhos. E quando o silêncio da casa pesar, lembre-se, ele não precisa ser sinônimo de solidão. Ele pode ser um espaço sagrado, onde você, finalmente, se escuta. Parte 4. A vida depois da morte. Como reaprender a viver. Depois de uma grande perda, nada ensina mais sobre a impermanência do que a morte. Quando alguém que amamos parte, não é só a ausência física que nos atinge. É o desmoronamento de um mundo inteiro que existia dentro de nós. Um mundo onde aquela voz ainda respondia, aquele cheiro ainda existia, aquele olhar ainda nos reconhecia. De repente, tudo isso se torna memória. E por mais que saibamos que a morte faz parte da vida, nenhuma teoria filosófica é capaz de nos preparar totalmente para o vazio que ela deixa. O luto nos desorienta. Os dias passam devagar, como se estivessem cobertos por uma névoa. O riso parece desrespeito. O futuro, uma ideia distante. E dentro de nós, surge uma pergunta silenciosa. Como seguir em frente quando uma parte de mim ficou lá atrás com quem se foi? Para os estoicos, a morte não é uma tragédia a ser negada. É uma certeza da existência que deve ser compreendida com profundidade. Sêneca dizia: a morte está diante de nós desde o nascimento. O que nos surpreende não deveria ser o fato de morrermos, mas o fato de termos vivido. Essa perspectiva não apaga a dor, mas nos convida a olhar para ela com reverência, porque onde há luto, houve amor, e onde houve amor verdadeiro, houve vida compartilhada.
e isso já é um milagre. O estoicismo não exige frieza diante da morte. Ele convida a consciência a reconhecer que tudo o que nos cerca é transitório, que as pessoas que amamos são presentes, não posses, que nada é garantido, e é exatamente isso que torna cada momento tão precioso. Marco Aurélio nos lembrava: você pode deixar esta vida agora, que isso determine o que você pensa, diz e faz. Não como ameaça, mas como chamado à presença. Reaprender a viver depois de uma perda profunda é um processo. E o estoicismo pode ser um aliado poderoso nesse caminho. Primeiro, porque ele nos lembra que a dor faz parte da natureza e que não precisamos lutar contra ela. Podemos senti-la, acolhê-la, atravessá-la. Depois, porque ele nos convida a voltar o olhar para dentro, a cultivar uma vida que não dependa de circunstâncias externas para ter sentido. Não significa esquecer, significa honrar. Honrar o que foi vivido, o que foi aprendido, o que foi deixado como herança afetiva. Significa transformar a ausência em impulso para se tornar alguém ainda mais consciente, mais presente, mais profundo. Não por obrigação, mas por amor. Inclusive por quem partiu. Você não está traindo ninguém por seguir em frente. Você está sendo fiel à própria vida. Os estoicos nos ensinam que a maior forma de respeito à existência é aproveitá-la com integridade. E que a saudade não precisa nos aprisionar. Ela pode nos guiar. Cada vez que você age com coragem, compaixão e sabedoria, você está continuando o que a presença daquela pessoa representava em você. Há uma vida depois da morte. A sua. E ela ainda tem capítulos a serem escritos. Talvez agora, com mais consciência da fragilidade de tudo, com mais gratidão pelo que ficou, e com mais profundidade para o que ainda está por vir. Reaprender a viver não é negar a dor. É construir um caminho onde a dor e a beleza caminham juntas. E isso, o estoicismo compreende como poucos. Parte 5. Quando a vida te obriga a recomeçar. Estoicismo e mudanças de trabalho e propósito. Há momentos em que a vida nos leva a um ponto onde não dá mais para continuar do jeito que estava. Às vezes, essa virada vem em forma de uma demissão inesperada. Outras vezes, é um esgotamento silencioso que se acumula por anos, até que o corpo e a mente já não aguentam mais fingir. E também existem aqueles que no meio do caminho, percebem que construíram tudo com base em expectativas alheias, dos pais, da sociedade, da necessidade de sobrevivência, e acordam um dia se perguntando: como é que eu vim parar aqui? É aí que surge a necessidade, ou o chamado, de recomeçar. De mudar de direção. De abrir mão do caminho trilhado até aqui, mesmo com todo o tempo investido, e ter coragem de seguir em outra direção. Mas recomeçar não é fácil. É assustador. Porque exige encarar o desconhecido, romper com rótulos e, muitas vezes, lidar com o julgamento dos outros e o próprio medo de falhar. O estoicismo tem muito a oferecer nesses momentos. Epicteto nos lembra que não somos o que nos acontece. Somos o que escolhemos fazer com o que nos acontece. Perder o emprego, mudar de área, decidir seguir um sonho antigo. Nada disso define o nosso valor. O que define é como enfrentamos esses ciclos de transição. Se resistimos ou se crescemos com eles. Talvez você tenha passado anos em um emprego que te pagava as contas, mas te drenava a alma. Talvez tenha feito uma faculdade para agradar seus pais, ou seguido uma carreira pela promessa de estabilidade, mesmo sabendo lá no fundo que aquilo não era você. Talvez você tenha tido que engavetar sonhos, escrever, ensinar, empreender, criar, porque a realidade apertava e o medo de errar falava mais alto. Mas chega um momento em que tudo isso colapsa. E por mais doloroso que pareça, isso pode ser uma bênção disfarçada. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Ou seja, aquilo que parecia o fim pode ser o exato ponto de partida para o que você realmente veio viver. Recomeçar é um ato de coragem, mas também é um exercício de humildade. É preciso aceitar que nem sempre a vida seguirá como planejado. E mais do que isso,
Reconhecer que o tempo investido em algo que não te preencheu não foi perdido. Ele te trouxe até aqui, com maturidade para fazer diferente. O estoicismo ensina que não devemos nos prender ao passado, nem temer o futuro. Devemos agir no presente, com racionalidade e propósito. Se há algo que te move, uma vocação que ficou adormecida, um projeto que te dá vida, uma transição que faz sentido mesmo que ninguém entenda, ouça isso. Siga com os pés no chão, mas sem sufocar o coração. Porque viver com integridade exige abandonar o script alheio e escrever o seu próprio. E se você acha que é tarde demais, lembre-se, o tempo que te resta é tudo o que você tem. E ele é suficiente para construir algo verdadeiro. A idade não é um obstáculo. A falta de garantias não é uma prisão. A sua história não termina onde um ciclo acabou. Ela apenas muda de direção. O mundo pode até não aplaudir sua escolha, mas o seu espírito vai reconhecer quando você estiver finalmente no caminho certo. E isso vale mais do que qualquer currículo. Parte 6. Quando o corpo muda e você não se reconhece mais, você olha no espelho e não se vê mais. Ou melhor, vê, mas não se reconhece. A pele mudou. Os contornos já não são os mesmos. As marcas do tempo começaram a aparecer. Talvez tenha sido um ganho ou perda de peso, talvez uma doença, uma cicatriz, uma cirurgia. Ou talvez tenha sido a simples passagem dos anos, silenciosa, constante, implacável. De repente, o corpo que um dia te serviu com leveza, te obedeceu sem dor, te deu orgulho. Agora parece estranho, desconhecido, frágil. Essa é uma das mudanças mais profundas que enfrentamos. Quando o corpo deixa de ser abrigo e começa a aparecer um limite. Quando ele já não traduz com exatidão aquilo que sentimos por dentro. E em meio a esse choque, muitas pessoas mergulham em culpa, vergonha, rejeição. Começam a comparar quem são hoje com quem foram um dia. E se esquecem de que envelhecer, adoecer, mudar, também é viver. O estoicismo nos convida a refletir com coragem sobre a impermanência do corpo. Sêneca dizia: cultive a alma, pois o corpo não nos pertence por muito tempo. Essa frase não é um desprezo pelo corpo, é um chamado à lucidez. A realidade é que o corpo vai mudar, querendo ou não. E resistir a essa verdade é um dos caminhos mais curtos para o sofrimento. O verdadeiro desafio não é impedir a mudança, é acolhê-la com dignidade. Mas como fazer isso quando a sociedade inteira valoriza juventude, perfeição, performance? Como não se abalar quando tudo ao redor parece premiar quem exibe uma aparência ideal? Os estoicos respondem com um princípio essencial. Não dê valor àquilo que não depende de você. A forma do seu corpo pode mudar, mas a forma como você se relaciona com ele é uma escolha interna. Você pode continuar se tratando com respeito, mesmo quando não se sente no seu melhor. Pode continuar se movimentando com gratidão, mesmo que não se mova como antes. O corpo é veículo, não identidade. Ele te permite existir, sentir, interagir, amar, pensar, criar. Mas ele não define seu valor. Quando essa consciência se aprofunda, a aceitação começa a florescer. E com ela, nasce também a compaixão por si mesmo. Porque cada marca conta uma história. Cada mudança tem um motivo. Cada limite novo pode ser também um novo caminho de escuta e cuidado. Muitas pessoas só despertam para o valor da vida quando o corpo falha. É nesse momento que percebemos que correr não é tão importante quanto caminhar com presença. Que ter o físico perfeito não é tão poderoso quanto ter paz de espírito. Que talvez a verdadeira beleza não esteja no espelho, mas no modo como você vive dentro da própria pele. O estoicismo nos ensina a valorizar o que está ao nosso alcance, a conduta, a intenção, a lucidez. E nos lembra que a nossa essência não se mede em rugas, medidas ou resistência física. Ela se expressa em virtude, em integridade, em caráter. E isso, o tempo não pode tirar. Se você está enfrentando a dor de não se reconhecer mais no corpo que habita, lembre-se, o corpo pode mudar, mas a sua luz continua sendo sua.
E ela pode brilhar com ainda mais força, justamente agora. Parte 7. A vida que você sonhou. Nunca aconteceu. E agora? Existem dores que não vêm de algo que perdemos, mas de algo que nunca chegou a existir. O filho que não veio. O amor que não aconteceu. A carreira que você sonhou, mas não pôde seguir. A viagem que sempre foi adiada. O livro que nunca foi escrito. O lar que você idealizou, mas que nunca se formou. A versão de si mesmo que parecia tão possível e que por algum motivo ficou pelo caminho. Esse é o luto invisível dos sonhos não realizados. E ele pode ser tão profundo quanto o luto por algo concreto. Porque mesmo sem ter existido no mundo real, aquele sonho existia dentro de você. Alimentava seus pensamentos. Dava direção aos seus dias. E de repente o tempo passou, a vida seguiu outro rumo, e aquilo que parecia certo, não aconteceu. Muitas pessoas carregam esse peso em silêncio. Não falam sobre isso por vergonha, por medo de parecer ingratas, por receio de parecerem derrotadas. Mas a frustração está ali, guardada, às vezes disfarçada de conformismo, outras vezes vestida de amargura. E é nesse espaço interno que nasce uma das perguntas mais difíceis da vida adulta. E se a vida que eu sonhei nunca for acontecer? O estoicismo, longe de oferecer frases prontas ou otimismo barato, convida à reflexão honesta. Epicteto dizia: o que nos aflige não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. Isso significa que não é a ausência do sonho que nos destrói, mas o apego à ideia de que a vida só teria valor se aquele sonho tivesse se realizado. E é exatamente esse apego que o estoicismo nos convida a soltar. Soltar não é desistir. É abrir espaço para enxergar o que existe, além do que faltou. É reconhecer que talvez a vida não tenha seguido o script idealizado, mas tenha oferecido outras oportunidades de aprendizado, afeto e transformação que não estavam no roteiro original. Marco Aurélio escreveu: aceite o que o destino lhe deu e ame as pessoas com quem o destino o uniu, mas faça isso de todo o coração. Essa é a essência do amor fati. Amar o destino como ele é, não como gostaríamos que fosse. Pode ser que você nunca viva aquele sonho específico, mas isso não significa que sua vida é menor. Significa apenas que ela é diferente. E diferente também pode ser belo, se for vivido com presença, dignidade e propósito. Talvez você ainda possa resgatar parte daquele sonho, de outro jeito. Ou talvez o que você precisa agora não é recuperar o que não aconteceu, mas descobrir o que ainda pode acontecer, a partir de quem você se tornou. O estoicismo nos chama à responsabilidade. O passado não pode ser mudado, mas o significado que damos a ele pode ser transformado. Você não é a soma das coisas que não viveu. Você é a soma da coragem que teve para continuar, mesmo quando tudo parecia fora do lugar. Se a vida que você sonhou nunca aconteceu, talvez seja a hora de sonhar de novo, com mais sabedoria, com os pés no chão e o coração desperto. Não importa quantos anos você tem, quantas vezes tentou ou quantas vezes falhou. O tempo que resta é o único tempo real. E ele está aqui, agora, esperando que você escolha o que vai fazer com ele. Parte 8. Parte 8. A coragem de virar a página. Nem toda história termina com um ponto final. Às vezes, o que recebemos é uma vírgula solta, uma página rasgada, uma carta nunca enviada, uma conversa que nunca aconteceu. E nesse espaço vazio, nasce uma das maiores angústias humanas, a de não entender por que algo acabou. Ficamos esperando uma explicação que nunca vem, um pedido de desculpas, um reencontro, uma chance de terminar aquilo que já terminou. Mas a vida nem sempre oferece fechamentos, e o estoicismo nos ensina a viver mesmo assim. Quantas vezes você ficou preso a algo que já havia acabado, apenas porque ainda não fazia sentido? Quantas noites perdeu tentando montar um quebra-cabeça com peças que o outro não te deu? Quantas vezes você hesitou em seguir em frente porque achava que ainda precisava resolver alguma coisa? Mas o tempo passa, e a verdade é que certas histórias não serão explicadas. E está tudo bem. Marco Aurélio dizia:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Essa é uma das chaves estoicas para a libertação emocional. Aceitar que não saber também é uma forma de saber. Saber que algo terminou. Saber que não está mais em suas mãos. Saber que seu caminho não pode depender eternamente do retorno de alguém, do arrependimento de alguém, ou de uma resposta que talvez nunca chegue. Virar a página sem fechamento é um ato de coragem. É dizer a si mesmo: eu mereço seguir, mesmo que o outro nunca diga por que partiu. É entender que a ausência de encerramento externo não precisa impedir a criação de um encerramento interno. Você pode encerrar o ciclo dentro de si, com clareza, com dignidade, com respeito ao que foi vivido. Isso é maturidade. Isso é força. A vida é cheia de capítulos inacabados. Pessoas que se foram sem dizer adeus. Oportunidades que escaparam. Sonhos que não se concretizaram. Mas ela também é cheia de páginas em branco. E só você pode escolher o que vai escrever nelas. O estoicismo nos lembra que a vida não precisa fazer sentido o tempo todo. Ela precisa apenas ser vivida com consciência. Você não precisa do fechamento para se curar. Você precisa de direção. Precisa de um norte interno que não dependa do passado para se manter de pé. Porque, no fundo, o verdadeiro fechamento não acontece quando o outro explica. Acontece quando você aceita. E segue. Com mais verdade. Com mais presença. Com mais leveza. E se você chegou até aqui, saiba. Você já começou a virar essa página. Já começou a soltar o que te prendia. Já está mais próximo de si mesmo do que imagina. E talvez, nesse exato momento, esteja nascendo em você uma versão mais livre, mais serena, mais sua. E se você ainda carrega marcas dessas mudanças, saiba, elas não são o fim da sua história. Elas são a prova de que você sobreviveu e está pronto para recomeçar. A dor não te define. O passado não te limita, e o silêncio dos outros não precisa calar a sua voz. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui. Me conte qual dessas partes mais falou com você. E se quiser, compartilhe sua história. Eu leio tudo o que vocês escrevem, e cada mensagem conta. E se você quiser continuar essa jornada de reconstrução com a sabedoria estoica, se inscreva no canal e ative o sininho.